Oi, meus amores! A tia voltou com mais um dia de aula, né? Só que agora aqui com as videoaulas. E a tia quer que você pegue seu material aí, sente, preste bem atenção nas aulas, para poder estar respondendo as atividades direitinho, certo? E a mamãe ajuda aí, porque agora nós vamos precisar de vocês, né? É uma junção, certo? E que logo nós possamos voltar para as nossas aulas na escola. E eu vou ficar muito feliz, certo? Então, no seu livro, na página 20, tem esse conteúdo. Palavras com R. E por que, tia, palavras com R? Porque o R, ele tem diferentes sons e pode ser usado de maneiras diferentes nas palavras. Lá no seu livro, na página 20, começa esse conteúdo. Então vamos lá. R inicial, R brando e RR. Então o R inicial, ele é usado, né, no começo das palavras, né? E ele tem um som forte. O R brando é o R que treme um pouquinho nas palavras. E o RR, né, é o R que ele tem dois R's. Certo? Então, vem aqui na palavra raiz, aí no seu livro, na página 20. Raiz, tem um R aqui, vamos ver aqui. Um R inicial, e ele tem um som forte. Raiz, né? Na palavra enrolado, o R está perto do N, que é uma consoante. Se o R estiver antes ou depois de uma consoante, ele também pode ter um som forte, então ele fica enrolado. Aqui eu tenho também o R na palavra pirulito. Fala com a tia. Pirulito. Você percebeu que o R ele dá uma tremidinha? Então esse é chamado de R brando. Ó, pirulito, certo? E nós temos aqui o RR, que são dois R's. Quando o R ele é usado no meio de duas vogais, para ele ficar forte, ele precisa ter dois. Se ele tiver só um R no meio de duas vogais, ele vai ter um som fraquinho. Para poder ele ficar forte no meio de duas vogais, precisa ter dois R's. Então, esses são os sons dos R's. R inicial, R brando e RR. Vamos revisar? Então vamos lá. R no começo é forte, raiz. R antes ou depois de consoante, ele é forte. O R brando, pirulito, é o que treme um pouquinho. E os dois R's, eles são usados, né, quando tem duas vogais. Para poder o R ficar forte no meio de duas vogais, ele precisa de dois, certo? Então, esse é o nosso conteúdo. A tia vai estar passando agora para vocês um videozinho explicando melhor o uso do R. Então, assista aí o videozinho e capricha nas atividades. Combinado? Olá! A nossa aula de hoje será sobre os sons do R. O R, ele apresenta diferentes sons de acordo com a sua posição nas palavras. Vamos lá. R inicial. O R no início das palavras tem som forte. Observem os exemplos. Rato, rede. Quando nós pronunciamos ra, ré, ri, ró, ru, pronunciamos de forma forte. Então, aqui, o R no início das palavras tem som forte. R no meio das palavras, antes e depois de consoante. O R no meio das palavras, antes e depois de consoante, tem som forte. Vejam, guarda-chuva e genro. Nós temos aqui o R antes da consoante D. E aqui nós temos o R depois da consoante N. Então, o R no meio das palavras, antes e depois de consoante, tem som
forte. R entre vogais. O R entre vogais tem som fraco. Por exemplo, coração, farinha. Observem aqui, ó. Aqui está o R, está entre a vogal O e a vogal A. E aqui o R está entre a vogal A e a vogal I. Então, o R entre vogais tem som fraco. Nós pronunciamos ra, re, ri, ro, ru. Então, tem som fraco. Palavras com dois R's. Para que o R tenha som forte entre vogais, é necessário que seja duplicado, ou seja, dois R's. Aqui nós vimos que um R entre vogais tem som fraco. Aqui nós vamos ver que para o R ter som forte entre as vogais, ele tem que ser duplicado, tem que ser dois R's. Então, por exemplo, cachorro, dois R's entre as vogais O. Aqui tem um O e aqui tem outro O. Então, o R foi duplicado para ter o som forte nessa palavra. Aqui nós temos o R, os dois R's entre a vogal A e O. Então, dois R's representam som forte entre as vogais. Não se inicia uma palavra com RR, com dois R's. Nunca devemos escrever dois R's no início de uma palavra. E o RR só será usado entre vogais. Então, dois R's só serão usados entre vogais. Agora você vai realizar a atividade lá no seu livro. Começa a explicação na página 20 e você vai fazer o exercício na página 21 e 22. Então, capricha aí no seu exercício, responde tudo direitinho. Qualquer coisa só é falar comigo, certo? E daqui a pouco tem outro vídeo com outra aula, certo? Então, tchau, tchau, até daqui a pouco.